Bom dia, nono ano. Hoje, que dia que é hoje, pessoal? 29 de setembro ou é 30 de setembro? Não. Hoje é 30. Isso, ó, o pessoal em casa já nos ajudou. Hoje é 30 de setembro e o pessoal que está em casa tem uma missão de hoje estar apresentando para vocês o que nós combinamos durante essa semana. Mesmo aí, né, vocês atarefados aí com as atividades de quarta, que foi a avaliação de humanas, que aconteceu ontem, mas o pessoal de casa entendeu a proposta e quer também estar mostrando para vocês que, mesmo em casa, eles também somam na nossa aula. E é o momento, então, agora de vocês que estão na sala, assistir eles que estão em casa, dando sequência ao nosso trabalho. Então, nós temos aí, na página 57, o tema Divisão Internacional do Trabalho. Quem está em casa aí recebeu essa página, a 57. Dessa vez não é um mapa mental. Então, quem está em casa não vai apresentar para vocês na sala um mapa mental. Vai apresentar aquilo que julgou, que entendeu de mais importante com aquela distribuição de parágrafos que eu coloquei nas mãos de cada um. São 7 alunos, né, que estão em casa. Então, cada um tem uma missão. E a gente começa, então, na sequência pela página 57, que é a Divisão Internacional do Trabalho, DIT. O João Pedro será o primeiro a apresentar. Ele recebeu os 4 primeiros parágrafos. Na sequência vem a Alanis, que recebeu os 4 últimos parágrafos. Logo em seguida, a Luísa irá falar para nós sobre globalização e desemprego, na página 58. Seguindo, Thaís, na página 59, falando de desemprego estrutural e conjuntural. Na página 60, Alejandra, falando de trabalho formal e informal. E na página 61, finalizando, a aluna Emily, falando sobre o que é CLT. E, por último, Túlio, falando sobre os desalentos. Olha, esse é um tema muito tranquilo de ser, por vocês, ao ler, entender. Então, vendo que é um tema tranquilo e não exige tanta busca de informação, de pesquisa, é possível apresentar da maneira que a gente tem combinado, né? Então, os alunos presentes apresentou os mapas mentais nas últimas 2 aulas, né? Cada um com seu assunto aí. O primeiro mapa mental foi a respeito das ilhas oceânicas, né? Curiosidades lá. E o segundo mapa mental falando a respeito da questão das fases do capitalismo, né? Capitalismo comercial, industrial, técnico-científico, informacional, tecnológico. Então, vocês estão vendo que houve um processo de evolução. E esse processo continua. E quando a gente fala em divisão internacional do trabalho, foi uma maneira que os países impuseram-se sobre os demais países desenvolvidos, em busca de cada vez mais lucro, crescimento, impuseram a maneira de explorar, de obter o lucro sobre os países subdesenvolvidos. Alguns desses países subdesenvolvidos, hoje, são chamados de emergentes. É o caso do Brasil, da Argentina, que é uma realidade mais próxima aqui da América do Sul. Mas tem outros também em fase de crescimento. E até me chama a atenção, quando a gente fala de desenvolvimento, subdesenvolvimento, os países emergentes, como é o caso da China, que é um boom de produção e de desenvolvimento econômico, né? Até lá temos lá os tigres asiáticos, na região lá da China, que somam todo esse crescimento, essa produção, voltado para o processo da globalização. Então, gente, o processo de globalização ele inicia-se no momento em que os países europeus vêm em busca de novos mercados. E é momento, então, de grandes encontros de terras desconhecidas.
Aquele termo, né, descobrimento, entre aspas, né, porque ninguém descobriu nada. As terras já existiam. Houve um encontro das nações europeias com aquilo que seria no futuro, né, que já aconteceu, é, as, os novos países. Bom, houve uma solicitação aí de... Quem solicitou, volta a solicitar de novo, porque desapareceu. Vamos lá então, agora vamos rapidinho. Alejandra. Então, ok, temos aí presentes Alanis, Alejandra, Emily, João Pedro. Então, estamos aguardando aí. A Emily? Não, a Emily está. Alanis, ok. Alejandra. Bom dia, Alejandra. Emily, ok. João Pedro está ok. Estão aguardando a Luísa e o Túlio. E Thaís também, né? Ok. Então faltam 3 alunos. Estamos com 4 aí já no acesso. Então, vamos iniciar nossos trabalhos então com essa apresentação de quem está em casa. Aí vocês falam bem próximo aí do microfone de vocês, para que quem está na sala entenda. Então aqui na sala, o pessoal já está com o livro aberto na página 57. Vamos entender então essa questão aí dessa divisão internacional do trabalho. E eu vou logo em seguida fazendo uma complementação para ficar mais entendido. E, João Pedro, você já escolheu o aluno? Não, mas eu escolho agora. Tá, pode escolher agora para que esse aluno fique atento ao que você vai falar. E logo em seguida, então, após a sua fala, aí você vai fazer aquilo que nós já combinamos. Mas primeiro só escolha o aluno, por favor. Luiz. Luiz, tá. O João Pedro escolheu você, Luiz. Então fique atento ao que ele vai falar, porque você tem uma missão no final da fala dele, tá bom? O propósito de interagir vocês e aluno à distância. Oi? Tá. Mas aí a gente combinou, a gente conversou, né? Isso é muito legal, né? Muito legal. E então, João Pedro, fique à vontade. E seus colegas já estão te ouvindo. Vamos lá então a participação do João Pedro nessa aula dos alunos à distância apresentarem o que combinamos para hoje para os alunos presentes. Vamos lá, João Pedro. O DIT expressa a participação de cada país no cenário econômico mundial, baseado em suas características. Tem 3 fases, sendo a metrópole, produtos industrializados. Na segunda, colônias, mas em geral continuou no mesmo ritmo. Já na terceira fase, menos desenvolvidos se industrializaram, mas ainda dependiam muito dos países mais desenvolvidos. Ô, João Pedro, você terminou? Terminei. Eu queria que você só repetisse, porque teve um probleminha aqui deu um eco aqui. Então eu vou pedir para que você repita. Eu vou cortar o meu som e você repete, por favor. Pode repetir. O DIT expressa a participação de cada país no cenário econômico mundial, baseado em suas características. Ele tem 3 fases, sendo a primeira a colônia fornecendo a matéria-prima e a metrópole fornecendo produtos industrializados. Na segunda, houve a descolonização de algumas colônias, mas em geral continuou no mesmo ritmo. Já na terceira, os países menos desenvolvidos se industrializaram, mas ainda dependiam muito dos países mais desenvolvidos. Ok, João Pedro. Pode fazer a sua pergunta para o Luiz.
Qual a cooperação entre as colônias e as metrópoles da primeira fase do DIT? João Pedro, eu vou repetir a pergunta para ele, tá bom? E ele vai buscar essa resposta e vai me dizer aqui e eu te confirmo se ele acertou ou não, tá? Então a pergunta, João Pedro, eu vou falar para o Luiz aqui agora, tá? Vocês que estão em casa estão me ouvindo? Agora sim. Tá ok. Então me aguarda um pouco. Ok. Então, eu agora cortei o som da sala e estou com o som do microfone aqui, para não evitar essa microfonia que está dando essa eco. Então, o Luiz respondeu, tá, o João Pedro, essa pergunta. Qual a situação comercial dos países menos desenvolvidos após a Revolução Técnico-Científica? Se nós formos analisar o que o João Pedro explicou para nós, lá na página 57, o primeiro parágrafo nos chama a atenção a respeito, então, de toda essa, como o próprio texto informa. Esse cenário tem a ver com essa economia mundial. E os países subdesenvolvidos, ao ver dos desenvolvidos, aí que está a divisão. Começa aí. Os países desenvolvidos têm muitas riquezas naturais. É isso que interessa aos desenvolvidos. Então, os subdesenvolvidos têm muita riqueza natural. Isso interessa muito aos desenvolvidos para continuar todo esse processo de exploração. E naquela fase, né, do capitalismo inicial, que as nações europeias buscavam novos mercados, matéria-prima, riquezas. Então, naquele momento, muito me lembra Brasil e Portugal. Porque você sabe que Portugal colonizou o Brasil. Para isso ter acontecido, a nação rica na época era Portugal, a chamada de metrópole. E a nação pobre, né, em atraso, a que foi explorada, Brasil, colônia. Então, naquela época, na divisão internacional do trabalho, houve um chamado Pacto Colonial. Ou seja, a metrópole explorava as riquezas da colônia e a colônia recebia os produtos manufaturados de Portugal. E a partir daí, a gente percebeu que esse chamado Pacto Colonial tinha essa função, como foi o que a pergunta que o Pedro fez para o Luiz, onde ele lê, né, toda essa questão aí, que as economias enviaram, as colônias, aliás, enviaram à metrópole produtos primários. Aí seria extrativismo, seria agricultura, pecuária, e as metrópoles, os produtos manufaturados. Ou seja, produtos já transformados, melhorados. Esse processo todo aí de inexistência de produtos
aqui na colônia, industrializados, né, naquela época. E a partir de então a gente já percebe essa divisão naquela primeira fase lá. E com a Revolução Industrial, como diz o segundo parágrafo aí, o capitalismo então ele, se intensificou mais ainda a busca do lucro e fazendo ampliar mais a desigualdade social. Todo sentido aí, principalmente aí, com relação a essa questão, né, de a diferença entre um país industrializado e um país não industrializado, como o texto nos fala aí, a respeito aí. O Brasil exportava matéria-prima, mas importava produtos industrializados. Ainda o Brasil enquanto colônia, porque ele não tinha ainda tornado-se independente, né? E o nosso processo de industrialização só vai acontecer já na fala da Lamos. Daqui a pouquinho ela vai falar para nós. E lembrando que na aula passada, eu perguntei a vocês, quando é que aconteceu a Revolução Industrial? Onde tudo aconteceu? Lá na Inglaterra, no século XVIII, em 1750. E no Brasil, 200 anos depois, começou o processo de industrialização aqui, que foi por volta de 1950, já no governo de JK. Se vocês ainda não estudaram, ainda vão estudar, né? JK foi aquele presidente, né, que, entre aspas, cresceu no Brasil em 5 anos, tem um crescimento de 50 anos em 5, né? Assim a história nos conta, a questão de Brasília, aquela coisa toda. Então, vocês vão ver como é que a gente vai pegando aí as informações e somando e chegando a uma interpretação e entendimento a respeito disso. E, com toda essa evolução, não podia ficar esquecido a comunicação, o transporte, né, que foi se somando a todo esse processo aí, onde hoje os países, naquela época, colônia, são países hoje independentes e emergentes, que é o caso do Brasil, da China e dentre outros aí. Vocês estão percebendo que essa divisão começa lá onde tínhamos uma metrópole e uma colônia. E essa transformação foi acontecendo a partir do momento que o processo de industrialização chega até também essas ex-colônias, mas bem tardiamente, o que a Alanis vai falar para nós agora. Eduardo, pode falar. Eles estão buscando essa fala e essa pergunta dentro do texto que está no nosso material. Acredito que eles sintetizaram a ideia, né? Tá, mas eu deixei eles bem à vontade. Vocês podem fazer a leitura, pode explicar, pode emitir a sua ideia, a sua opinião, tá? Como são partes pequenas, então dá para se ter uma ideia bem sintetizada, tá? Você fala em termos de destaque com relação ao que se exporta. São essas, são até mesmo pela questão da dimensão do país, né? Porque tem países aqui que tem problema, territorialmente falando, com relação a áreas desérticas, a áreas inférteis, né? Isso tudo pesa na produção também, tá? O Brasil, nós temos um território extenso. Aqui está em destaque. Mas, segundo as informações da atualidade, as condições climáticas deste ano vão influenciar muito nos futuros resultados de ampliação nos futuros resultados de índice de produção. Tá? Oi? PIB. Aí já é a quantidade em termos de número, né? Tem milhões, bilhões, trilhões, tá? Seria isso, tá? Foi o que a Alexia nos falou aqui. Bom, na sequência, então, aí agora eu vou passar, então, para o próximo. Deixa eu só me organizar aqui.
Bom, então, dando sequência à nossa apresentação. Então, agora, Alanis, é a sua vez. Tá? Tá bom. Pode começar já? Sim. Tá. Então, a partir da Revolução Técnico-Científica Internacional, as relações entre os países, as relações comerciais, elas mudaram um pouco. E o que foi essa mudança? Os países desenvolvidos, eles continuaram no processo de desenvolvimento tecnológico e exportações de bens de alto valor, enquanto os países menos desenvolvidos permaneceram como fornecedores de produtos industrializados e como os principais fornecedores de commodities. E as commodities, elas são produtos de consumo mundial que são comercializados em bolsas de valores. Um exemplo de commodity aqui do Brasil é a soja, mas não só a soja, como a cana, o cacau, a carne bovina, entre outros produtos que o nosso país ele exporta. Aí no livro tem até um mapa que mostra o produto mais exportado de cada país aqui da América do Sul, né? Daqui da América do Sul. Aí está o principal produto do Brasil, a soja, tem a Argentina o farelo de soja, o Chile o minério de cobre, entre outros que mostram aí no mapa. E a industrialização tardia, ela causa uma grande desigualdade no DPI dos países. E por quê? Porque o país menos desenvolvido, ele acaba se tornando dependente do país mais desenvolvido, principalmente porque as empresas estrangeiras pegam a maior parte do lucro para o seu país de origem. Ok. Você pode fazer a sua pergunta para quem? Tá, eu vou fazer a pergunta para a Alexia Vitória, que está aí na frente. A pergunta... Ok. Vou falar a pergunta? Sim. A pergunta é: qual a situação comercial dos países menos desenvolvidos após a Revolução Técnico-Científica Comercial? A resposta está aí, ó, no quinto parágrafo. Alanis, a Alexia já te respondeu, tá? Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Ok. Então, só para confirmar aqui que eu tenho que cortar o som da sala. Então, a Alexia já fez a leitura da sua pergunta, tá? Então, vou só repetir para a turma. Então, pessoal, a Alanis apresentou muito bem, falando, né, essa questão aí dos países, né, que passaram por um processo de industrialização recente, chamado de industrialização tardia. Nós encontramos essa parte que nos chama a atenção aí no 7º parágrafo da página 57, e foi justamente onde a Alexia fez a leitura, né, Alexia, da pergunta, né? Então, vou só repetir a pergunta dela para você repetir para nós acompanharmos novamente sua resposta, tá? Então, a Alanis pergunta para a Alexia Vitória, né, qual a situação comercial dos países menos desenvolvidos após a Revolução Técnico-Científica Internacional? Aí você repita, por favor, a sua resposta. Em relação de dependência, porque países que fizeram a Revolução Industrial primeira é mais desenvolvido tecnologicamente, enquanto que fizeram a Revolução Industrial mais tarde, aí meio que depende do Ok. A questão, então, né, da palavrinha que aparece aí, né, as commodities, que são mercadorias. E essas mercadorias, o mapa da página 57 deixa isso bem evidente, ó, né, que são tudo do setor primário. Né? Como a gente está vendo aí, destaca a soja, e depois vem os demais aí, né, na sequência aí, vocês que estão na sala, diga para mim, depois da soja, o que vem? Vocês perceberam, então, que exatamente, toda atividade pesqueira, né?
Então, vocês estão percebendo que tudo aquilo que está relacionado à produção primária é um forte da economia dos países subdesenvolvidos, embora alguns são emergentes, como é o Brasil, mas ainda é muito dependente do setor primário, né, dessas commodities, do setor primário. Lógico que tem também a agricultura, né, a pecuária, que está dentro do setor primário, e principalmente o extrativismo, a mineração. Então, a gente percebe, então, muito bem falado pela Alanis, toda essa questão aí, né, da questão da exportação para os países desenvolvidos, que acabam transformando tudo isso aí em produtos industrializados e depois volta para nós das importações, né, que é uma transformação que passa toda a matéria-prima nesse processo de melhoramento, né, do produto final aí. Bom, então na sequência, nós temos agora, na página 58, participação da aluna Luísa. Vamos ver aqui. A Luísa já está conosco. Não, a Luísa não acessou nossa aula. É isso mesmo, pessoal? Ou não? Deixa eu só confirmar. Aqui, Wander. Ah, tá. Deixa eu só... Ok, agora sim. Agora eu estou te visualizando. Vamos lá. Luísa, vou passar o som aqui para a sala, mas antes de eu passar o som, eu vou pedir... Ok? Está me ouvindo? Luísa? Oi. Ok. Tive um pequeno contratempo aqui, mas já está solucionado. Então vamos lá. Pessoal, agora vamos à página 58. É o tema da Luísa, que ela vai falar de globalização e de desemprego. Mas primeiro, eu quero convidar vocês a ver, antes da Luísa poder participar, vou convidar vocês a dizer para mim, quais são as 5 novas profissões que o mercado de trabalho hoje tem aí e que está... Podem? Tá. Gente, o importante é a participação. Então, vamos lá, né? Então deixa eu ajudá-los para que vocês entendam, então. Então, essas 5 novas profissões que estão aí, vocês perceberam que todas elas estão voltadas para a tecnologia? E elas estão chamando vocês sabiam disso? Né? E vocês poderão ser um desses profissionais aí, ó. Agora, deixa eu falar com vocês uma coisa. Oi? Uma coisa vocês têm que entender. Hoje, as profissões que se gratificam melhor e que te dão mais estabilidade são aquelas que o mercado necessita desse profissional. Tá? Muitas das vezes, a falta de oportunidades de emprego está relacionado a pessoa não estar preparada, não estar capacitada para aquela possível profissão no mercado de trabalho. Então, olha só, a globalização, ela te faz entender que você tem que preparar para as novas oportunidades de trabalho que vai exigir de você não apenas uma formação de conhecimento teórico, sim também de conhecimento técnico. E esse conhecimento técnico, se você não tiver a experiência, você acaba não sendo absorvido pelo mercado de trabalho. Então, a Luísa agora vai dizer para nós aí, né? Antes de você dizer, Luísa, me fala qual é o aluno que você vai escolher. O Luiz já participou, a Alexa e a Vitória também já participou. Qual que você escolheria aqui? Eles não estão te ouvindo ainda, mas qual que você escolhe se me adiantando? Não sei não, viu, Wander? Então, eu posso apontar um aluno para você, então? Pode. Os alunos
Os alunos dizem que você tem que escolher. Então, vamos lá rapidinho. Ó, Luiz já participou, Alex e Vitória já participou. Você escolhe dos presentes quem mais? Não sei nem quem que tem aí. Tá. Você está visualizando a sala? Uhum. Bom, e aí? Quem que você escolhe? Não sei não, viu, Wander? Tá. Eu vou te ajudar. Vou escolher a Isabela para você, tá? Vamos lá então. Então agora eu vou voltar o som para a sala, tá bom? Eu vou desligar o meu e ligar o da sala. Então a partir de agora, você já pode apresentar, Luiz, aí, o seu tema. Pode iniciar. É a pergunta, né, não? Não entendi, pode falar? É a pergunta, né, não? Você vai dizer para mim o que você entendeu da globalização e do desemprego. Você fez uma síntese ou só elaborou a pergunta? Elaborei a pergunta. Tá. Então, deixa eu passar para o pessoal aqui a principal informação, que eu já iniciei, e logo eu terminando, então você faz a pergunta, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, a Luísa, ela só preparou a pergunta, ela não fez uma síntese do assunto. Então, deixa eu iniciar aqui, para dar sequência aqui a ideia. Então, aí na página 58, nós já iniciamos falando a respeito do que se mostra das futuras profissões que exigem conhecimento muito além daquilo que vocês imaginam que está voltado para a questão, né, da tecnologia. Então, quando a gente fala de globalização, a gente tem que pensar o quê? Num todo é mercadoria, circulação de pessoas e circulação de dinheiro. Agora, quando esse processo ele não está totalmente 100% em desenvolvimento, começa o mercado de trabalho demonstrar que está tendo ali algumas falhas. E essas falhas podem ser na produção ou na circulação de dinheiro, e as consequências disso aí, se não se produz, não vende, não tem lucro, como manter aquele funcionário? Então, aí que está o processo, então, de desligamento do funcionário daquela empresa, das atividades econômicas, que ele está ali voltado para ela. E isso gera desemprego. Então, como o texto mesmo fala, a mudança no mundo de trabalho tem a ver, então, com a questão do emprego, da tecnologia. E aqueles que não estão dentro desse processo, né, começam, então, que não estão preparados, né, para as novas oportunidades, começam, então, a perder seus empregos ou ser substituídos por outras formas de produção que seriam as máquinas. É a robotização, é a automatização, é tudo isso que vocês já conhecem. Então, e ainda outro problema, as pessoas não qualificadas, né, o trabalhador, nesse caso aí, então, ele tem que estar atento a toda essa preparação e essas mudanças, devido ao surgimento das novas profissões, porque ele vai ser substituído. A gente acabou de falar aqui. E nessa situação toda aí, envolvendo essa questão aí do processo tecnológico, do profissional não estar capacitado e não conseguir executar aquela tarefa porque ele não está preparado e foi substituído pelo processo de automatização, que é fruto da globalização, consequência do desemprego. Então, agora vamos lá, então. Luísa, você vai fazer a sua pergunta para a Isabela, tá bom? Vou cortar meu som aqui e você pode falar agora. Porque muitas das pessoas ultimamente estão perdendo seus empregos. Hoje em dia. Ok, então, ela já ouviu, tá? Cortei o som da sala e agora, então, eu vou repetir a pergunta para ela. Então, a pergunta da Luísa para a Isabela: por que muitas pessoas ultimamente estão perdendo seus empregos? A Isabela, então, respondeu que elas estão sendo substituídas por máquinas. É justamente o que está aí no primeiro parágrafo da página 58. Crescente emprego de tecnologia
no processo produtivo capacitação do trabalho. Então, a Isabela já resumiu bem, né, a questão. E aí, pessoal, em sala, pergunto a vocês, somando aquilo que o Pedro já falou, que a Alanis já falou, e a Luísa já falou, olha para mim esse gráfico lá na página 58. Aí eu pergunto a vocês da sala, qual é o título desse gráfico da página 58? Tá. Então, o título já nos informa. Os países que estão em destaque são aqueles que menos pesquisam, que mais pesquisam toda inovação tecnológica na atualidade. Olha quem aparece aí, gente, no destaque aí, com relação às pesquisas, sempre inovando, sempre melhorando, sempre à frente. Os Estados Unidos. Ele não fica atrás, né? Os Estados Unidos está sempre à frente. Isso é uma maneira O resto do mundo não inclui os Estados Unidos e a China, não? O Japão e a China, perdão? João Pedro ou Túlio que está falando? É o Túlio. Túlio, tá, Túlio. Então, bom dia, que bom que você já está na nossa aula. Estava te aguardando. Então, Túlio, o pessoal na sala não te ouve, mas repita para mim para eu passar para eles. Não, é só porque eu achei estranho ter colocado o resto do mundo e depois a China e o Japão. Ah, tá. Então, qual é a sua pergunta que você me fez antes de emitir sua opinião? Ah, não fiz pergunta, não. Só fiz uma observação mesmo. Ah, tá. Você está falando em relação à China. Aquela É isso? pesquisa muito pouco. Tá. Eu vou então passar para o pessoal a sua informação aqui para eles. O pessoal presente, é o seguinte, o Túlio, quando a gente vê aqui no gráfico, em destaque, os Estados Unidos, depois, a China tem qual posição aí? Pessoal de sala? Alunos da sala, a China tem qual posição? Quarta posição. Então, o Túlio achou estranho estar na frente da China, a União Europeia e o restante do mundo. Então, Túlio, eu vou te responder o porquê dessa posição da China. A China, ela não é detentora de altas pesquisas. A China é detentora, né, de ser dominada pelo mercado produtivo norte-americano, europeu, japonês, tá? Então, em termos de produção, a China, se o título fosse Países em destaque na produção por influência de grandes nações, aí a China estaria em primeiro lugar. Mas se tratando de pesquisa, a China faz pesquisa, mas ela está num grau menor, entendeu? Então vamos continuar aí. A posição do Brasil como o Brasil também possui os chamados tecnopolos. Os tecnopolos, tá, Eduardo? Você deve ter visto lá no 7º ano, estão concentrados nas universidades de São Paulo. Então, o Brasil ele não fica nessas primeiras posições, não, porque tem outras nações primeiro. E deve ficar lá para a 20ª, 30ª posição, tá? Que seria, até a título de curiosidade, uma pesquisa, né? Embora o que aponta aqui na atualidade, os Estados Unidos é indiscutível nessa parte aí. Na sequência dos nossos trabalhos, né? Vamos lá então para a Thaís. A Thaís vai falar para nós do desemprego e da estrutura conjuntural. Antes da Thaís mencionar essa parte aí, Thaís, está me acompanhando? Thaís, me ouve? Não? Então tá. Então a Thaís não está presente no momento, então nós vamos ter que fazer eu farei a parte dela, tá? Então vamos lá, pessoal. Em casa, todos me acompanhando, ouvindo? Sim. Ok. Me dê esse retorno aí para eu estar sabendo que vocês estão atentos e acompanhando. Então, no momento, estamos verificando aqui, a Thaís não está presente. Verificando, então, aí, nós temos a Alexia Tamara, que hoje está em casa. Bom dia, Alexia Tamara.
e os demais alunos nos acompanhando aí. Lívia também está em casa. Bom dia, Lívia. Vamos lá. Na sequência, então, nós iríamos ter a Thaís para a apresentação. Quem está acompanhando de casa, que Alan, por exemplo, e hoje está em casa, como a Alexia Tamara e a Lívia, hoje o pessoal de casa está apresentando o pessoal da sala, tá bom? Aqueles que vocês devem estar acompanhando e percebendo isso aí. Na sequência, então, seria a Thaís, a Thaís não está presente. Aliás, ela não está na nossa live. Algum problema técnico, podemos dizer, né? Tudo pode acontecer, né? Ontem teve uma chuvinha aí, né? Pois é, então tudo pode acontecer com as nossas internets, né? Então, vamos lá. E a Thaís, não está na nossa live, mas tenho certeza que a Thaís iria escolher a Júlia para responder essa pergunta que está aqui. E eu também combinei com eles o seguinte: vocês vão fazer a pergunta, vocês vão elaborar a pergunta e vão me passar. E se acontecer um imprevisto, eu já estou com ela em mãos. Assim, eles elaboraram a pergunta e me enviaram. Em homenagem a ela, eu escolho você. Tá bom? Então vamos lá. Miguel, você está na lista. Vamos lá então. Arthur também, Eduardo também, tá? Lara também. Vamos lá. Na lista de participação. Júlia, então vamos lá? E os demais acompanham para poder entender. Olha, quais são os dois tipos de desemprego que nós temos aí no nosso material na página 59? Muito fácil entender um e outro. A palavra estrutural tem a ver com infraestrutura, tá? E conjuntural tem a ver com momento. Olha, você saberia me dizer, vocês de casa ou aqui na sala, qual é a quantidade de pessoas hoje desempregadas? Em milhões? Gente, não é pouco, não. Oi? Alexia Vitória chutou 17 milhões. Eduardo, 20 milhões. Quem dá mais, quem dá menos. A atualidade. O número de desempregados do nosso país hoje, que não estão assim, com carteira assinada, que está na condição aí do emprego informal. E aí? A Alexia Vitória disse quanto? E depois vocês foram subindo, né, Arthur? Tá. Vocês estão muito pessimistas, porque é abaixo do que ela falou. É abaixo de 17 milhões. Então vamos chegar no patamar aí. A média de 14 milhões de desempregados. Né? Desempregados no sentido desses 14 milhões, uma grande quantidade de trabalho, mas não de modo formal, e sim informal. A gente vai explicar isso na próxima aí, que deve ser a participação do trabalho formal e informal da Alejandra. Então, a Alejandra que vai falar para nós essa questão do trabalho formal e informal. Mas antes disso, vamos entender o que gera... Como é que é? Volta a pergunta que o telefone me chama. Quando a gente fala desemprego, é aquele que é do trabalho informal e que não trabalha. Porque o trabalho formal é empregado. A Alejandra vai explicar isso daqui a pouquinho. O informal é aquele que é o famoso vendedor ambulante. Camelô. Sim. A Alejandra vai chegar e nos dizer isso. Vamos lá, vamos só guardar um pouquinho. Então, enquanto conferindo
A Thaís realmente não está na nossa live, então vamos lá. Então, nono ano, presente. O que a Thaís iria falar para você a respeito dessa questão aí? Do desemprego estrutural e conjuntural. Primeira coisa, temos que entender o que é o emprego, o desemprego estrutural. Então, lá no primeiro capítulo, as duas primeiras linhas já nos informam, né, que é como as atividades elas são desenvolvidas. Então, hoje, como a gente viu na página anterior, as novas profissões estão substituindo aqueles profissionais que não têm qualificação e dando oportunidade para quem tem. E quem não tem, acontece essa questão aí do chamado desemprego estrutural. Quando fala novas oportunidades de trabalho são criadas pelo uso de tecnologia. Vocês estão percebendo? O que é hoje estar preparado para o uso da tecnologia e estar ali fazendo suas atividades, usando todas essas ferramentas? Nós, no momento, agora estamos usando essa tecnologia, né? Então, temos ela e tive que me organizar e mesmo a gente, né, preparado, a gente ainda tem ainda os desafios, né? Não depende só do lado mecânico, depende também do lado humano e vice-versa. Então, o lado humano e o lado mecânico tem que se organizar para acontecer. É o que está acontecendo agora. Humano com o mecânico, né? Está acontecendo nesse momento, essa aula onde em casa a participação de vocês também se retorna para quem tem casa. Então, vocês estão vendo que nós temos que estar preparados para essa tecnologia. E a nossa comunicação, muitas das vezes, não é possível em sala, a gente se comunica através de um grupo do WhatsApp. Esse momento de apresentação hoje foi tudo fruto de uma comunicação via WhatsApp. Ontem mesmo eu estava lá, aguardando o pessoal me enviar essas questões. E o pessoal, dos alunos à distância, sabe que foram me enviando à medida que eu fui lembrando, né? E assim o tempo vai passando e a gente tem que se organizar. Então, diante dessa tecnologia toda, página 59. Agora, diante de toda essa tecnologia, tá, do desemprego estrutural e conjuntural, então o que nós temos aí? O emprego estrutural é aquele que tem a ver com quando você não está preparado para o emprego de tecnologia. Tá? Então, a chance de trabalho ela vai se restringindo. Ao se restringir, você, como o texto fala, né, a chance de trabalho de inserir no mercado de trabalho é menor se você não estiver preparado. E uma outra coisa que nos chama a atenção é que o trabalhador é dispensado por não ter essa função voltada aí a todo esse preparamento. Então, muitos postos de trabalho acabam, então, não se abrindo para essa pessoa que não está preparada, aí desemprego, como o texto nos chama a atenção aqui. Uma outra coisa que tem a ver, então, com toda essa questão aí, é você resistir também a não se preparar. Então, o emprego estrutural, você não está preparado para a formação que envolve tecnologia naquele momento. Então, você acaba sendo substituído pela automatização ou é substituído por outro mais preparado. Isso é o chamado desemprego estrutural. E o emprego conjuntural, já está no segundo parágrafo, no finalzinho aí. O conjuntural tem a ver com o momento econômico do país. Tá? Questão de crises econômicas. O que é crise econômica? Crise econômica é quando a economia ela não gira. O que é não girar? Não se vende, não se tem dinheiro. Aquele que produz não é vendido. Aquele que não é vendido não gera lucro. Tem como manter o funcionário? Ele é dispensado momentaneamente, esperando a economia voltar a se restabelecer novamente. Quando eu falo voltar a se restabelecer, é a produção ser vendida, ter mercado consumidor, e o dinheiro voltar a circular. O que é dinheiro circular? O que é dinheiro em circulação? Exemplo, é um proprietário daquele estabelecimento ter seu lucro. Lucro esse que ele vai tirar para pagar funcionário, pagar as despesas de aluguel, de energia, de água, ainda
ainda sobrar para comprar a mercadoria, ainda ter ainda a retirada dele para ele sobreviver. Se nada disso acontecer, é mais um estabelecimento de portas fechadas. Isso aconteceu muito nessa pandemia agora, nesse processo pandêmico, né? Que os bares, né? O que não fechou mesmo foi locais que vendem alimentos. Mas onde aquele local foi para o lado do supérfluo, esse então não resistiu. Então, já no terceiro parágrafo, nos chama a atenção que o desemprego é uma situação recorrente do mercado de trabalho. Os trabalhadores, né, que não têm nenhuma formação, acabam ficando sem chance, e nessa falta de chance de oportunidade de trabalho, o desemprego conjuntural aumenta em virtude da queda de consumo. Aí, eu quero olhar para mim esse gráfico da página 59. Olha como ele é fácil de se entender. Qual que é o título dele? Quem tem em casa também pode responder. Isso. Sim. A Isabela já fez a leitura, Eduardo, a Lara, falando a respeito aqui, né, desse gráfico. Esse gráfico aí, ele é chamado de gráfico de pizza. E olha para vocês verem aí. Pelas cores e porcentagem, a gente vê que o maior número de pessoas que estão aí sem oportunidade de trabalho seriam jovens, adultos ou idosos. Olha para vocês verem como que a gente percebe que a faixa de 14 a 17, 18 a 24, né, que são aí os jovens, estão aí com a menor oportunidade de trabalho. Né? São aí uma das barreiras para essas pessoas conquistarem seu primeiro emprego, seria o quê? Uma palavrinha que está bem no texto. Seria a falta de Experiência. Isso, João Pedro já respondeu aqui. Agora imagina. Foi tudo. Túlio, perdão. Que bom, Túlio, que você está participando. Você me ajuda aí, porque está num momento dinâmico aqui e a gente pode trocar os nomes. Então, imaginem vocês, nesse nosso raciocínio, né? Os jovens realmente vão estar no índice de maior número de pessoas sem oportunidade de trabalho. Por quê? Porque muitas vezes exige experiência. Mas como é que vai exigir experiência de um jovem? Se ele não tem oportunidade de trabalhar ainda? Não fica um pouco assim, né, na contramão da situação? Né? Exemplo, a Lara e o Eduardo. A Lara tem experiência, o Eduardo não tem. O Eduardo sobrou. E a Lara pegou a oportunidade de trabalho. Não era hora de eu dizer assim, não, a Lara tem experiência, vamos tentar dar oportunidade para o Eduardo, para que ele também consiga experiência. Só que vou combinar o seguinte, vou combinar com a Lara, se durante um período ela capacite ele, né? E aí a gente vê qual dos dois, após a capacitação do Eduardo, qual dos dois merece a oportunidade de trabalho em definitivo. Uma questão de combinação, né? Se eu ver que a Lara continua indo bem, e o Eduardo não correspondeu, pelo menos ele tem uma pequena experiência. Isso já ajuda no seu futuro currículo, né? Então, a gente vê que o maior índice de falta de oportunidade de trabalho entre os jovens está relacionado, então, com a falta de experiência. Tá? Muito bem. E a pergunta da Thaís para a Júlia. Vamos lá, então. A Thaís fez a seguinte pergunta, Júlia. Muito simples aqui. O que causa o desemprego estrutural? Júlia. No primeiro parágrafo você já tem a resposta. Palavrinha até nós estamos usando agora aqui. Isso. Então, o uso de tecnologia, né, e outros podem ser extintos devido à automação da produção. Então, vocês estão percebendo, né, que o uso de tecnologia, outros podem ser extintos devido à automação da produção. Entende-se o quê? Que se o profissional estiver preparado para usar essa nova tecnologia, ele é absorvido. Se ele não tiver, ele perde
e eu dou oportunidade para a Lara, que tem experiência, e o Eduardo fica para a próxima. Né? Não fica triste, não. Ainda vai chegar a sua vez ainda, tá bom? Para ver, assim, como se, é a questão de oportunidade, né, que você está falando aí. Bom, na sequência, então, Alejandra. Alejandra, está me acompanhando? Oi, Ok. Então tá. Então, Alejandra, quem que você escolheria para responder a sua pergunta? O pessoal da sala ainda não te ouve. Quem que você escolheria? Já foi Júlia, Eduardo tá aí? Alexa Vitória, Isabela e Luiz. Você vê os seus colegas? Acompanha? Está vendo aí? Tá bom, filho. Quem já foi? Júlia, Luiz, Isabela e Alexa Vitória. Você pode escolher Lara, Arthur, Miguel e Eduardo. Eduardo. Tá. Então agora você vai dizer para eles quem você escolheu para estar atento ao que você vai apresentar. Eu vou cortar o meu som, eu passo o som para você, tá? Então, primeira coisa, você vai dizer quem é o seu escolhido e logo em seguida se apresenta o tema trabalho formal e informal. Só um segundinho. Pessoal, agora eu vou transferir o som para ela e a primeira coisa que ela vai falar, quando eu der ok, é quem ela escolheu. E logo em seguida ela apresenta o tema formal e informal. Ô, Alejandra? Alejandra? Pode começar? Você vai falar quem você quer que responda a sua pergunta e pode iniciar sua apresentação. Ô, Wanda, é pra ler o texto primeiro ou é a pergunta? Primeiro você apresenta a ideia principal do texto. E depois você faz a pergunta para quem você já me adicionando, tá bom? Tá bom. O trabalho formal tem contrato de trabalho e registro na carteira. O trabalho informal, por outro lado, como o próprio nome indica, não tem formalidades, ou seja, não tem registro em carteira e também não tem contrato. Você vai fazer a pergunta agora? Bom, meu escolhido foi o Eduardo. E a pergunta é essa: há uma relação entre o trabalho informal e o desemprego? Repete, por favor. Repete, por favor. Bom, então vamos lá. A Alejandra apresentou para nós, aí na página 60, trabalho formal e informal. E perguntou ao Eduardo, fez uma pergunta para o Eduardo, a pergunta, Eduardo, é a seguinte. Há uma relação entre trabalho informal e desemprego? Antes de você responder, só quero fazer meu comentário rapidinho aqui então. Bom, então é o seguinte, olha para mim essa imagem da página 60. Ela mostra trabalho formal ou informal na opinião de vocês? Informal. São os famosos vendedores ambulantes, não é isso? Que estão aí fazendo, tentando sobreviver, né? E aí eu quero que vocês percebam que o vendedor ambulante, o sacoleiro, né, como vocês conhecem muitos termos aí, esse tipo de trabalho é classificado como trabalho informal. E, ao mesmo tempo, desempregados. Tá? Então, empregado é aquele que é garantido pela CLT, que é um assunto aí da Emily, que são aí, ela vai apresentar, né, para vocês, que vem a ser a CLT, que é a
que é a consolidação das leis trabalhistas, que foi um momento criado, né, no governo Getúlio Vargas. Você sabe, né, que Getúlio Vargas governou o Brasil por 2 vezes, de 30 a 45, depois ele voltou de 54 a 53 a 54, teve um período até o momento após o seu suicídio, encerrando aí sua vida política. Mas, vocês sabem que Getúlio Vargas, nesse período de 30, esse período de 1930 a 1945, ele dividiu o governo em fases. E, em 1943, ele cria, então, aí, aquilo que todos os trabalhadores queriam: respeito e dignidade com a sua carreira e jornada de trabalho. E foi criado, então, uma lei que dava toda a garantia ao trabalhador, né, de estar recebendo pelos seus direitos, seus benefícios, e, ao mesmo tempo, ter um recolhimento mensal para uma previdência, onde seria ali, após uma jornada de trabalho, na média de 25 a 30 anos, aposentado. E depois viver, né, tranquilamente, recebendo mensalmente resultado de anos e anos de trabalho merecidamente. Então, pessoal, por que eu falo isso? Que é um assunto que é o próximo aí. Mas a Alejandra nos passou a informação que o trabalho formal é aquele que está todo legalizado. Tá? O informal é o vendedor ambulante, é o sacoleiro, é o desempregado. Tá? Então, está bem claro, ó, né? A redução de vagas de emprego formal acaba gerando um trabalho informal. Os trabalhadores não têm vínculo empregatício como com as empresas. Esse vínculo empregatício com as empresas é inexistente. Os trabalhadores sem nenhuma proteção das leis de trabalho no país. Aí, olhem para mim. Vamos criar 2 situações. O Eduardo, naquela situação da experiência, ele não conseguiu oportunidade. Então, vou pegar o exemplo de novo entre Eduardo e Lara. O Eduardo não conseguiu oportunidade. Então, ele está desempregado. Mas ele pensou: eu não vou baixar a cabeça, eu vou à luta. E vou, então, fazer um trabalho esse que vai colocá-lo na condição de vendedor ambulante, camelô, um exemplo. E a Lara está trabalhando na empresa lá. A Lara seria uma situação de trabalho formal ou informal? A Lara seria uma situação de trabalho formal ou informal? Ok, já vocês entenderam. Neste caso, se a Lara precisar de afastar do trabalho por uma questão de saúde, ela vai receber mensalmente uma importância por estar afastada? Vai. Por quê? Porque as leis... Isso. Então, as leis trabalhistas estão neste momento, assegurando ela de uma situação que faz ela estar por estar afastada, assegura ela que mensalmente ela vai ter esse benefício. O Eduardo acabou também precisando de restabelecer a saúde por uma situação, ele ficou dias e dias sem trabalhar. O Eduardo recebeu alguma coisa por isso? Não. Vocês estão vendo? Aí que está a questão da diferença. Né? Aí você recebeu foi as contas, as dívidas, a falta de dinheiro. Né? Então, por isso que muitas das vezes as pessoas acabam indo para o trabalho informal, mas arriscam, né, por não estar de forma formal. E o parágrafo nos chama a atenção de uma pesquisa, o segundo parágrafo, de uma pesquisa em 2009, mostrando essa questão aí, né, das principais causas do desemprego, gerando o trabalho, entre aspas, escravo, né, que acaba fazendo a pessoa fazer atividades que ela nem imaginaria em fazer. E os estudos também indicam 2 fatores para o trabalhador se expor à questão do subemprego, que é a falta de trabalho, ou seja, a vulnerabilidade, né, ao trabalho, a escravidão. Neste caso aqui,
Como que a gente percebe essa escravidão? A Lara vai trabalhar lá na empresa 5 horas, lá no computador, supervisionando, direcionando. E o Eduardo, para sobreviver, né, ele vai de 7 da manhã, meio-dia ele para fazer um lanchezinho e vai até as 19, 20 horas da noite, enquanto estiver claro ainda. E ainda, suportando o mau tempo, suportando inúmeras pessoas que vão passar ali e vão dizer: ah, eu gostei, ah, não gostei dessa mercadoria, ah, isso aqui não é legal. Então, são situações que não te deixam você sair daquela situação, porque você precisa sobreviver. Então, aí que te torna escravo daquela situação. Tá? E, finalizando essa parte, né, o próximo parágrafo abaixo da imagem, fala a respeito dos trabalhadores informais, os formais e os desempregados. Com 16 anos de idade ou mais, fazem parte da chamada PA. O que é PA? População Economicamente Ativa. Essa população economicamente ativa, muitos trabalham e muitos não. Aqueles que trabalham, que estão todo legalizado com as leis trabalhistas, né? O trabalho formal. E quem não está, chega a ser informal. E aí, a gente pode dividir essa situação, de acordo com os estudos do IBGE, em população ocupada, em população desocupada. Tá? População ocupada são aqueles trabalhadores, né, que trabalharam ou que tinham emprego no momento está aguardando a oportunidade, e os desocupados são aqueles realmente que não têm trabalho formal, ou seja, estão no trabalho informal. Estando no trabalho informal, estão sujeitos à escravidão, como o próprio exemplo que eu citei aqui, de horas e jornadas de trabalho mais extensa, sem direito a nenhuma garantia, caso precise afastar por uma questão de saúde, vai ficar numa situação financeira mais complicada do que já está. Essa é o que classifica aí o entendimento sobre a questão do trabalho formal e informacional. E para finalizar, lá na página 61, nós temos então aí a Emily, a respeito da CLT, que tem tudo a ver aí com direitos dos trabalhadores. Emily, você está na nossa sala? Sim, né? Oi. Tá. Então, Emily, Eduardo, foi você que respondeu a pergunta anterior? Tá. Emily, quem você escolheria para responder a sua pergunta? Nós ainda temos ainda Lara, temos Miguel, Arthur. Qual dos três? Pode escolher. Oi, não te ouvi. Pode escolher. Tá. Ok, ela escolheu Arthur. Então, agora, vamos lá então. Eu vou passar o som para você, tá bom? E assim que eu te disser, pode apresentar, você faz a sua apresentação e faz a pergunta para o Arthur, certo? Certo. Ô, Wanda, eu não fiz como Oi. que fala o textinho. Uma Só fiz síntese? a pergunta. Você fez a pergunta? Tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Depois da Emily tem o Túlio. Arthur, vamos lá. Ela não fez uma síntese do assunto, então eu apresento a síntese e logo em seguida ela faz a pergunta. Então vamos lá, Arthur e os demais. No Zoom aí, temos aí o que é CLT, né? A CLT, ela foi então aí criada por um decreto, 5.452, tá? Esse decreto de 1943, quando Getúlio Vargas estava no poder, e o objetivo então era do presidente, do Getúlio, era legalizar a situação dos trabalhadores empregados, tá? E o objetivo então central de tudo isso aí era fazer com que a lei amparasse o trabalhador no momento que ele está empregado de forma legalizada, lhe dando direito a férias, lhe dando direito a 13º, lhe dando direito a uma jornada de 8 horas de trabalho ou menos, dependendo do emprego, dignidade, respeito, e tudo aquilo que a gente quer de melhor, né? Esse foi o objetivo aí da criação da CLT, a consideração das leis trabalhistas.
regularizando, né, toda a situação do trabalhador. Então, sem muitas delongas, a pergunta, então, da Alejandra para o Arthur. Alejandra, você pode fazer a leitura da sua pergunta para o Arthur. Qual o principal... Perdão, Emily, você pode fazer a sua leitura da pergunta para o Arthur, que ele vai estar te ouvindo. Tá bom. Qual o principal objetivo da CLT? Consolidação das leis de trabalho. Ok, então, eu vou repetir, Emily, para o Arthur, a sua pergunta. Tá. Arthur, porque agora é só você que me ouve, tá? Eles não te ouvem mais. Arthur, a pergunta é a seguinte. Qual o principal objetivo da CLT? CLT, primeiro, qual o principal objetivo da CLT? Primeiro, Arthur, eu quero que você me diga para mim o que significa CLT. Arthur, você vai dizer para mim o que significa CLT. Lá na página 61 tem o significado do que é o CLT. No segundo parágrafo. Lá no segundo parágrafo. Gente, se quiser ajudar o Arthur, pode ajudar. Não. Só o que significa o C, o L e o T? Sigla. Oi? Pode falar. Sim. E aí a pergunta dela, vou repetir, Arthur, a pergunta dela, da Emily. Qual o principal objetivo da CLT? Aí está no segundo parágrafo, você pode ler ele. Então, a regulamentação das leis trabalhistas. E fechando agora, Túlio, me ouve? Túlio, você está me acompanhando? Wander, você falou meu nome? Oi, sim, agora é a sua vez. Está me acompanhando? Tá. Tô te Tá. acompanhando. Agora, Bom dia. Túlio, Eu tinha entendido a olha para mim, parte. um dos alunos, para responder a sua pergunta. Nós temos ainda Miguel e Lara, para participar. Tá bom. Você escolheria quem? Miguel, ou Lara? pode ser Miguel. Tá. Então, eu vou passar agora o som para a sala e você agora vai apresentar o seu tema. Logo apresentar o seu tema, você faz a pergunta para o aluno que você acabou de escolher, ok? Ok. Tá. Então agora, vou passar o som para você, Miguel. Você pode apresentar para os seus colegas aí. Pode iniciar. Já tá podendo falar aí? Ok. Pode? Sim, pode iniciar. Tá. Então, bom dia a todos, né? Eu vou falar sobre desalentados. Desalentados podem ser considerados, né, como trabalhadores que estavam fora da força de trabalho. Por algumas dessas razões, às vezes eles não conseguiam um trabalho adequado, né, com suas experiências. Também poderia ser que não tinha experiência ou uma qualificação adequada. E também eram considerados muito jovens ou então idosos. Mas os desalentados eram pessoas que, mesmo se eles não conseguissem um emprego, mesmo se eles não conseguissem um trabalho, eles estariam disponíveis se oferecessem para eles. Em 2019, cerca de 4,8 milhões de pessoas ficaram nessa situação, desalentados mesmo, no Brasil, apenas no Brasil, né? Como dá para poder observar no gráfico aí do lado. Então, a minha pergunta para o Miguel é... Calma aí, deixa eu ler aqui, perdão.
Ele já te ouve. Ele pediu uma pergunta difícil. Desalentados são trabalhadores fora das atividades de trabalho por algum motivo ou razão. Quais são as razões? Eu vou repetir a pergunta aqui para ele, tá? Tá bom. Ok? O Miguel respondeu a sua pergunta, Túlio, tá? Eles agora, os alunos da sala não ouvem mais vocês, apenas eu. Então, agradeço aí a vocês aí, que atendeu a minha proposta de trabalho. Um trabalho, vocês sabem, né, que está sendo registrado aí na nossa live, que vai ser postado mais tarde. Vocês poderão, né, conferir a participação de vocês. É um trabalho legal, onde vocês em casa interagiram com quem está na sala e vice-versa. Eles também aqui, acredito que gostaram dessa maneira, né, de a gente ter trabalhado hoje. Assim, o nosso recurso técnico nos limita a ter mais apresentações, mais aparências, mas estamos fazendo o melhor. E isso é legal. E obrigado pela participação de vocês em casa. Só senti falta da Thaís. Teve algum problema técnico, né? E quem é do presencial que está nos acompanhando hoje em casa é a Lívia e a Alexia Tamara. Que bom que vocês estão também nos acompanhando. Isso é necessário, né? Essa participação e avaliar vocês nesse registro aí. Bom, sabendo isso agora, que nós vencemos essa parte, falando aí a respeito desde quando nós começamos, né, a divisão internacional do trabalho, a questão da globalização, desemprego, aí puxou aí o desemprego estrutural e conjuntural, depois o formal e o informal, e fechando com as leis trabalhistas e aqueles, né, os chamados desalentados, muito bem apresentados pelo Túlio, quando são os trabalhadores que estavam fora da força de trabalho por uma das seguintes razões, essa já respondida pelo Miguel. E lá na página 63, para vocês que estão em casa, e quem está presente, tem uma missão, lá na página 63. A missão vai ser lá na página 64. Mas para entender a missão da página 64, eu preciso da atenção de vocês para a 63. A todos aí, tanto o presente quanto a distância. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, todos, globalização e economia. Olha, quando a gente fala de globalização, 63. Quando nós falamos de globalização, nós falamos daquilo que é global. Não me informaram ainda, tá? Mas sabendo aí você fala direitinho. Então, pessoal, a questão da globalização, por enquanto, eles estão me perguntando que dia que é a reunião de pais e conselho de classe. Eu estou repassando ao pessoal presente, que ainda não foi definido ainda, tá? Quem está em casa, né, só para saber também do que estão me questionando aqui. Então, lá na página 63, globalização e economia. Quando a gente fala em globalização, a gente vê no geral, planeta. E economia, também no planeta. Porque se a produção está indo bem, faz a roda girar, né? Produção, pessoas e circulação. Se a produção está produzindo, mas não está tendo mercado consumidor, aí para tudo. Então vamos entender essa questão aqui. Ó. Tudo tem a ver, esse dinamismo da globalização, que começou lá com as rotas comerciais dos europeus para a América, África e Ásia, do século XV para frente, que é a busca de mercado consumidor, matéria-prima, exploração, colonização.
E avançando nesse processo, tudo avança, né? Você sabe que já tivemos aí um momento em que tivemos uma Primeira e uma Segunda Guerra Mundial. E foi justamente após essa Segunda Guerra Mundial que os sobreviventes daquela época, a potência capitalista norte-americana, Estados Unidos, e a potência soviética socialista da organização, né, da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, se impuseram ao mundo, após aí serem vencedores da Segunda Guerra Mundial, uma chamada Guerra Fria. Nessa Guerra Fria, a rivalidade era quem avançava mais o seu sistema econômico sobre as outras nações, ou o capitalismo ou o socialismo. A gente sabe que o socialismo perdeu, por uma questão de recurso, não bélico, não militar, mas sim recursos para alimentar a população desses países que estavam vivenciados naquela situação. Que é um outro assunto que já devem ter estudado. Então, e nesse momento da chamada Guerra Fria, o que mais essas potências fizeram? Mais uma vigiou a outra. E para vigiar de longe, tinha que ter recurso tecnológico. Um recurso tecnológico naquela época foi o quê? Investir na corrida espacial. O que é isso? Vigiar um e outro no espaço. Aí vem a questão da mais busca de investimento na tecnologia. E nisso, então, é que a globalização ampliou mais ainda. Oi? Pois é. E nisso aí, como o texto nos fala, passaram a disputar áreas por influência, né? Então, o mundo capitalista com o mundo socialista, nesse período chamado da Guerra Fria, que foi após a Segunda Guerra Mundial, de 1945 até década de 90, digamos, 1989, foi esse período aí, onde as hostilidades se vigiaram, e nesse se vigiar, quero chegar aí. Investiram em tecnologia. E essa tecnologia, ela resultou numa rivalidade onde cresceu o olhar de um sobre o outro, sobre o espaço físico de ambos. E se assegurando mais ainda como potência essa corrida tecnológica, corrida essa que gerou a chamada Nova Ordem Mundial. Essa nova ordem mundial é um mundo bipolar, onde Estados Unidos e União Soviética disputavam ali o avanço dos seus sistemas econômicos a todo custo. E nessa busca de avanço, com o fim da União Soviética em 1991, terminou essa ordem bipolar dos dois lados, e essas mudanças, então, fizeram uma nova reorganização de divisão de países, porque a União Soviética acabou e muitos países da União Soviética se dividiram, se desmembraram. Tá? E a partir daí, o mundo que era bipolar, sob a influência capitalista, foi se mudando e tendo uma nova condição de bipolar, disputa entre potências, embora a União Soviética acaba na década de 90, surgiram outros países com intenção de disputar com os Estados Unidos, não uma guerra, e sim o dinamismo comercial e econômico daquela época. Então os países começam a se preparar. E ao se preparar, começa a ter uma nova ordem, que é a multipolar. Essa multipolar é o momento, né, que o capitalismo ele avança em nações que eram socialistas, tá? E diante dessas mudanças, como a gente vai no último parágrafo, poderíamos dizer que finalmente os Estados Unidos seria a potência hegemônica mundial, instaurando, né, uma nova política unipolar. Tá. Então vamos pensar assim, se a disputa entre Estados Unidos e a União Soviética aconteceu de 1945 até 1989, então o mundo ficou dividido entre as duas potências. Mas se acabou a União Soviética, nesse meio tempo, outros países europeus foram também se consolidando, crescendo, se desenvolvendo economicamente. Então, embora a União Soviética tenha acabado, mas começou a surgir também potências econômicas na Europa. Essas potências econômicas pensaram assim, opa, não podemos deixar os Estados Unidos dominar economicamente o globo, o mundo.
temos também que nos fazer presente. E aí, então, o processo tecnológico tende também a fazer com que novas nações europeias buscassem seu crescimento. Nesse crescimento, aí tem uma atividade para vocês aí, na página 64, onde vocês vão criar um texto, que para criar esse texto, tem que responder, tem que ler as 4 perguntas que tem aqui. Exemplo, ela pergunta assim, pessoal, só um segundinho, em que ano que a internet chegou no Brasil? Nas pesquisas de vocês, vão ver lá que foi em 1988. Depois a outra pergunta, 1988. A internet? Não, a internet chegou para nós, mas ela veio lá dos Estados Unidos. Tá? Qual é a porcentagem hoje de domicílios com a internet? Na faixa de 82%. Depois, a outra pergunta, pergunta se todos têm acesso à internet. Você sabe que não tem. Né? E aqueles que têm acesso, lado positivo, é a busca da informação, do conhecimento, e ao mesmo tempo está muito vulnerável à busca de informação através do seu perfil. Né? Até os hackers se investigando, os trazendo até futuros prejuízos. Então, nós temos como tarefa a página 64, tá? A página 62. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para nós confirmarmos. Então, só isso. 62 e 64. E na próxima hora a gente fala de blocos econômicos. Bom dia, vocês presentes. Bom dia, vocês que estão em casa. E depois vocês podem conferir toda a nossa aula, depois que eu postar para vocês no nosso grupo aí. Então, bom dia a todos. Até a próxima aula. Obrigado aí a vocês. Então, bom dia a todos. Até a próxima aula.